Olá, queridos e queridas, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Na verdade, eu espero que vocês estejam ótimos, prontos, prontas para darmos início à nossa jornada de aprovação na UAB. Eu me chamo Sabrina Dourado, sou professora de Direito Processual Civil há 16 anos e tenho a honra, a satisfação de estar com você neste projeto do CPOAB para que nós possamos gabaritar as 7 questões do tão, para alguns, temido direito processual civil. Garanto, prometo que você, ao longo das nossas aulas e ao final da nossa jornada, terá uma nova visão sobre um direito processual civil mais leve, mais assertivo e, por que não, descomplicado. Nós vamos, ao longo dos nossos encontros, trabalhar os pontos que são corriqueiros na sua prova. Eu vou buscar me utilizar, você vai perceber, de uma linguagem bem simples, para que você possa, sim, alcançar o seu objetivo, que é obter o seu passaporte. Eu diria o seu cartão de embarque para a sua segunda fase. Quem sabe não venha a ser uma segunda fase em direito civil. Sim, aqueles que eu chamo de loucos da segunda fase em direito civil, mas outra hora a gente conversa sobre isso. Eu quero deixar para você o endereço do meu site, quero também deixar contigo o endereço do meu Instagram, porque eu estou à inteira disposição de vocês para o que preciso for. Acaso tenham alguma dúvida, caso algum dos pontos não tenham parecido tão claros para vocês, não deixa de me sinalizar. Na tela, eu vou colocar aqui o endereço do site da professora, uma plataforma que foi montada com muito carinho para vocês, que vocês fiquem à vontade até para me mandar mensagem por lá, tá? www.descomplica, a ideia é essa, jus.com.br, descomplicar. No Instagram, @Sabrina Dourado. Aquele que prefere o Facebook, basta procurar a página oficial desta professora, Prof. Sabrina Dourado. Através de quaisquer um desses canais, seja através do site, a minha equipe de suporte, seja através do Insta, seja através do Facebook, vai ser de fato um prazer ter contato contigo, conversar com você, sanar suas dúvidas, para que a gente, em litis consórcio, consiga alcançar o seu objetivo. Feitas essas considerações, sem mais, vamos ao trabalho. Direito processual civil para o AB, 7 questões, já se consolida esse número de questões a alguns exames. Até então, já te preparando estrategicamente, a banca costuma cobrar o texto do CPC. Sim, a chamada lei seca. E se eu pudesse te fazer um pedido, que já faço agora, é que você tenha um CPC nas mãos. Sim. Se nós nos organizarmos para que você assista todas as minhas aulas, você vá repassando as lições dos artigos que eu vou pontuar como referência e como lição de casa para você, se você resolve questões, se você ouve os nossos áudios no canal exclusivo do Telegram, eu garanto que você não terá qualquer dificuldade com a disciplina. Então, CPC nas mãos, ainda que você não tenha um vadimeco, não tenha comprado um CPC de bolso, baixe a lei na internet. Hoje a gente tem grande acesso à informação, não é verdade? E vá, de acordo com as minhas orientações, fazendo a recapitulação dos principais dispositivos. E é justamente sobre esse CPC que nós vamos conversar a partir de agora, vai ser processo na veia, e a gente inicia pelo ponto 1 do código. O ponto 1 que vai te trazer a base, o ponto 1 que vai te permitir enxergar como é que esse sistema processual civil, que agora aniversariará 4 anos de vigência, passou a ser cobrado, o CPC de 2015, em matéria de exame da ordem, no 20º exame. Então, nós já chegamos ao 32, agora 12 exames com o seu, em que se cobram o CPC de 2015, qual seja a 13.105 de 2015. 13.105 de 2015, que entrou em vigor em 18 de março de 2016. Em 18 de março, porque a própria lei estabeleceu um período de vacácio legis de 1 ano, mesmo que em meio a extensas discussões acerca da sua entrada ou não em vigor, eis que o CPC de 2015, o primeiro código que nasce no Estado Democrático de Direito, torna-se uma realidade latente no nosso país.
E esse CPC de 2015, fazendo uma rápida análise, primeiro código que nasce no Estado Democrático de Direito, revoga o antigo CPC de 73, entra em vigor em 18 de março de 2016, ele é composto por uma parte geral, vê só, e por uma parte especial. Então, você tem uma parte geral e uma parte especial. Nós vamos, inicialmente, nas nossas primeiras aulas, trabalhar tudo o que de mais importante a gente vai encontrar nessa parte geral. E o ponto 1 da dita parte geral nos permite estudar as normas fundamentais do CPC, as bases, as estruturas nas quais estão assentadas as primordiais disposições desse nosso sistema. Abra seu coração e vamos começar a estudar um batismo nesse momento. Pegue um caderno, tome bloco de notas, canetas coloridas. Nós vamos nos divertir muito a partir de agora e eu vou sinalizando. Anota isso, grife isso aí, é muito importante porque você vai memorizar e compreender a disciplina com mais facilidade. Para começarmos efetivamente o estudo das normas fundamentais, a gente vai visualizar o artigo 1º do CPC de 2015. Então, a professora Sabrina Dourado começou do zero com você. E nesse primeiro artigo das normas fundamentais, assim compreendidas como conjunto de princípios e regras que regem a nossa disciplina, a primeira preocupação do nosso legislador foi de chamar nossa atenção para o respeito, que de fato é indispensável da nossa disciplina, do nosso sistema, da nossa principal fonte formal para com a Constituição. É bem verdade, minha turma querida, que a gente vive a era da constitucionalização dos direitos. Hoje se fala num direito civil constitucional, num direito processual civil constitucional, num direito tributário constitucional. E o artigo 1º só tem essa finalidade. Olha que simples. Fixar a premissa básica de que todos os 1072 artigos, vamos juntos? 1072 artigos, eles estão relacionados, devem ser vistos, devem ser interpretados à luz da Constituição Federal. Então, num rápido esquema, o CPC deve ser visto, interpretado e eu diria mais aplicado, porque aqui nós estamos em meio à prática pura, a ferramenta que nos permite a resolução de conflitos, seja através da jurisdição na área civil, seja através da arbitragem, seja através de ferramentas autocompositivas. Processo é vida. Processo é a ferramenta através da qual, e a gente vai lidar com isso na nossa advocacia, nós vamos tomar essas regras para conduzirmos a resolução dos mais variados conflitos. Observe, então, que este CPC, ele deve ser visto, interpretado e aplicado à luz da Constituição Federal de 88. Porque ela, sim, é o norte do nosso sistema. Ela é o norte do nosso sistema. Esta mesma Constituição, além de ser o norte do nosso sistema, ela merece rendidas homenagens. E o CPC deve ser visto, interpretado e aplicado à luz dos princípios, à luz das regras e à luz dos valores constitucionais. Então, ficou simples. Estamos batizados. O CPC deve render homenagens à Constituição. Sabrina comentou comigo que essa é uma tendência à constitucionalização do processo. Ainda que você não tenha conseguido anotar nada do que eu disse, põe assim, normas fundamentais, ponto 1, CPC versus Constituição. Repito, CPC versus Constituição, constitucionalização do processo. Ou seja, a inspiração do direito processual deve vir da Constituição, do respeito à nossa Carta Cidadã. Tudo bem? Qualquer coisa que não entender, é só conversar com a sua professora. Agora, que nós já estamos batizados, já vimos a disposição do artigo 1º, já estamos afeitos à lógica da constitucionalização, vamos trabalhar a segunda norma fundamental. Agora sim, a gente já esquentou as nossas turbinas, vamos tratar do chamado princípio dispositivo,
que é também chamado de princípio da demanda. Daqui a gente vai extrair uma série de conclusões importantes. Princípio dispositivo ou princípio da demanda, estabelecido no artigo 2º do CPC, assinala que o processo, e aqui, é claro, nós estamos nos referindo, até chegar pertinho de você, ao processo civil, tá? O processo na área civil, ele se inicia, tem o seu início, através da provocação da parte. Processo se inicia através da provocação da parte que a gente vai chamar de parte autora, que levará ao Poder Judiciário o primeiro ato do processo, qual seja a petição inicial. Ou seja, o processo se iniciará diante da manifestação de vontade do autor que, em meio à ameaça ou à efetiva lesão ao direito, toma a iniciativa, daí porque se fala em princípio dispositivo. É preciso dispor da vontade para que se dê início ao processo. E esse início, ele se formaliza, ele se instrumentaliza através da petição inicial, que, deixa eu complementar aqui o nosso mapa, compreende o primeiro ato do processo. Primeiro ato do processo é que chamamos de petição inicial. Uma vez que essa petição inicial já tenha sido distribuída ou tenha sido levada ao correspondente registro, vê só, a petição inicial, ela será, vamos entender isso, distribuída ou levada a registro. Se você está numa localidade, já vai pensando como advogado. Se você está diante de uma questão que afirme, assinale que há mais de um juiz com a mesma competência, como não se pode lesar a garantia do juiz natural, ou seja, a gente não pode escolher o juiz da nossa causa, será o caso de distribuição da petição inicial. Naquelas localidades onde há um único juízo que assume a atribuição de competência para resolver todas as demandas daquela localidade, basta o registro da petição inicial. Fato é que a inicial será distribuída ou será levada ao correspondente registro. E neste momento, o que o artigo 2º assinala? Iniciado o processo, afasta-se o princípio dispositivo e passa a vigorar o chamado impulso oficial. Vamos entender isto? Só repassando, o processo na área civil tem o seu início, regra geral, diante da provocação da parte que a gente vai chamar de parte autora. A parte autora levará ao conhecimento da autoridade judiciária competente a petição inicial, que, como vimos, é o primeiro ato do processo, será distribuído ou levado a registro. A partir do momento que o autor se manifesta, leva o seu anseio, leva o seu pedido indenizatório, requer uma obrigação de fazer para que ela seja devidamente viabilizada numa internação, na toma de um medicamento, numa exclusão indevida, inscrição do cadastro do sujeito no rol dos maus pagadores, a tarefa de conduzir o processo, a tarefa de receber essa petição inicial ou não, a tarefa de determinar a citação é uma tarefa que está atrelada ao impulso oficial. Ou seja, olha como é simples, a parte começa e o juiz impulsiona. Se você vai ao artigo 139, já tome nota desse artigo, lá está clara a referência de que o juiz dirigirá o processo, né? A gente, inclusive, vai depois estudar a petição inicial, uma delícia. Aí a gente vai ver o que é que o juiz pode fazer diante de uma petição inicial como essa, né? Ele sempre recebe, ele pode mandar consertar, quando é que ele vai indeferir, cenas dos próximos capítulos. Eu quero apenas te lembrar que na área civil existem duas situações em que o juiz pode iniciar o processo de ofício. Sim, em duas situações, repito, o juiz poderá iniciar o processo de ofício. Prof, quando é que o juiz poderá iniciar o processo de ofício? Nós vamos anotar aqui como exceções, se possível, mude a cor da sua caneta, que em meio a essas exceções nós vamos lidar, primeiro, com a restauração de autos, que está lá no 712, e com a herança jacente. Tenhamos atenção a essas duas disposições. Restauração de autos no 712, herança jacente no 738. O 712 aponta que desaparecido um processo e respira fundo comigo, os autos desaparecem, não esqueça de se hidratar, muito importante, tá?
Tenha sempre um copo, uma garrafinha de água ao seu lado, porque isso melhora a sua oxigenação e, consequentemente, a sua capacidade de compreensão. Além do foco máximo aqui em tudo que eu estou falando, desapega do celular, desapega do mundo aí fora, detenha-se a guardar toda a tua máxima atenção para as aulas, porque isso já vai fazer uma diferença enorme na sua preparação. Mas fato é que o processo desaparece, tá? O CPC diz desaparecidos os autos, físicos ou eletrônicos, porque os eletrônicos também desaparecem, o juiz poderá também iniciar o processo de ofício. Não é que ele vai sentar à frente do computador com um café quente e redigir uma petição inicial, mas por ato próprio, ele já vai determinar que se restaure esses autos. As partes vão ser intimadas, será aberto o prazo para que essas partes juntem cópias dos documentos, petições e arrazoados que estejam em seu poder. Para então, é como a vida, tem que seguir, apesar dos baques que a gente toma, não é? E aqui eu quero falar especialmente para você que talvez tenha tomado um baque de uma reprovação anterior. Aqui eu quero falar para você que tenha tomado um baque afetivo. Eu quero falar para você que tomou um baque financeiro, de que a grande magia da vida é que a gente pode sempre recomeçar. E a vida é para frente, tá certo? Então, assim também será a vida para frente. Se os autos desaparecerem, o juiz poderá iniciar a restauração de autos físicos ou eletrônicos de ofício. Além da restauração de autos, a herança jacente. A herança jacente, ela vai se estabelecer naqueles casos em que, muito raros, não havendo interessados na habilitação do patrimônio do decujus, converter-se-á o patrimônio público em patrimônio privado, em patrimônio público. Dentro dessas disposições, como há um interesse público jacente ali marcante, o 738 diz o juiz também poderá iniciar a herança jacente de ofício. Então, se a FGV trouxer quaisquer uma dessas afirmações, a restauração de autos pode se iniciar de ofício ou a herança jacente poderá se iniciar de ofício, compreenda as alternativas como corretas. Tudo bem? Agora, vencemos o princípio dispositivo, vamos trabalhar o chamado sistema multiportas. Isso aqui cai na sua prova por demais. Chegamos ao artigo 3º, e em meio ao artigo 3º, você vai perceber que, de logo, a primeira mensagem do artigo é fazer a referência à jurisdição. Mas, prof, afinal de contas, o que é mesmo a jurisdição? Boa, a jurisdição é o poder do Estado que, através do chamado judiciário, como sua função cotidiana e típica, regra geral, vai resolver os conflitos através do processo. Aproveito para te lembrar que o artigo 16, mais um artigo importante, vamos esquematizando tudo. O artigo 16 assinala que a jurisdição ela será exercida por juízes e por tribunais em todo o território nacional. Como o Estado tomou para ele a tarefa de dizer o direito, perceba, ele assumiu o compromisso por nos ofertar proteção. Se nós estamos diante de uma situação aflitiva, na área civil, na área de família, na área trabalhista, eleitoral, assim vai, temos uma garantia que está guardada na Constituição e que a gente apelida de direito de ação, de garantia de acesso à justiça para buscarmos essa jurisdição. E, turma, preste atenção nesse momento, ela é inafastável. Que é isso, Sabrina? Ela não pode deixar de apreciar as nossas lesões, as nossas ameaças. Isso não significa dizer que todo o processo que nós iniciemos ou venhamos a iniciar será julgado os pedidos procedentes, mas tem que apreciar. Não se eximirá a jurisdição de apreciar, de checar, de analisar as ameaças ou efetivas lesões a direito de quem quer que seja. Isso, inclusive, hoje é palco de extensas discussões, porque muitas são as pessoas que têm sensos diferentes acerca do limiar da dor e tem levado para especialistas a apreciação do Poder Judiciário as chamadas demandas esdrúxulas, assim compreendidas demandas que não deveriam ser levadas à apreciação jurisdicional. A título de exemplo, compreendida como esdrúxula, você pode discordar a situação envolvendo um rapaz que comprou uma pizza com pouco molho e ele entendeu que a ausência da quantidade de molho que ele desejava seria motivo suficiente para a discussão judicial. Tá? A jurisdição está aí, ela é uma das portas, mas preste muita atenção agora. Todos os conflitos na área civil serão exclusivamente resolvidos por meio da jurisdição? Não. Eu quero resolver a minha
confusão, o meu babado, a minha confusão, a minha gritaria na jurisdição. Ela é inafastável. Mas abrem-se outras possibilidades. Hoje, existem outras ferramentas hábeis à resolução de conflitos, a saber, a arbitragem. Vou colocar na tela, claro, e a autocomposição. A autocomposição, superestimulada no CPC de 2015, é uma forma de resolução de conflitos através do diálogo. Eu já venho para ela. Antes, entretanto, eu quero te lembrar que a arbitragem cai muito na tua prova, muito, até mesmo em outras matérias, como administrativa, empresarial. Ela está regulada por uma lei própria. Prof, a arbitragem está regulada no CPC? Não, ela tem uma lei própria, que já sofreu alterações decorrentes do próprio CPC de 2015. A lei que regulamenta a arbitragem é a 9.307 de 96. Mas no próprio CPC, a gente vai encontrar algumas disposições muito importantes, muito importantes, que estão relacionadas à arbitragem. A começar pela ideia de que a arbitragem não pode ser imposta. Se cai qualquer questão na tua prova em que se faça referência de que a arbitragem ela é possível de ser imposta, a alternativa está falsa. As partes maiores e capazes devem escolher a arbitragem. Antes do conflito, depois do conflito. E a grande questão que a FGV gosta de cobrar é a compreensão de que essa arbitragem será conduzida por um terceiro. As partes devem escolher a arbitragem e devem escolher esse terceiro que chamamos de árbitro. Prof, ele precisa ter passado num concurso para juiz? De modo algum. O árbitro é qualquer do povo, maior capaz, que tenha conhecimento da lei. Bem verdade que a gente tem árbitros super famosos hoje, professor Fred Didier figura como árbitro, Flávio Tartucci e outros. E esse árbitro, que é escolhido pelas partes, ele tem poder decisório. Gente, eu sinto o cheiro de prova no ar. O árbitro é quem conduz a arbitragem. A arbitragem é um meio não jurisdicional de resolução de conflitos, não tem nada a ver com o poder judiciário, assemelha-se a uma justiça privada. Meus alunos já sabem que as partes devem escolher submeter-se à arbitragem e que esse árbitro tem poder decisório. Sim, o árbitro tem poder decisório e proferirá a sentença arbitral. Olha que beleza! Ele proferirá a sentença arbitral que na prova você marca, tem natureza de título executivo judicial. Mude a cor da caneta agora. Mas, Sabrina, eu achei que eu estava entendendo. Você está entendendo. O árbitro não compõe os quadros do Poder Judiciário. Mas como a Lei 9.307 aponta que ele é um juiz de fato e de direito, resolveu o nosso legislador assemelhar o árbitro ao juiz. E ele profere uma sentença arbitral que tem natureza, a banca já cobrou isso muitas vezes e pode voltar a cobrar, tem natureza de título, isso vai cair na sua prova, eu garanto. Executivo, coloca em caixa alta, judicial, vou até grifar para nós. Então, a natureza da sentença arbitral é a de título executivo judicial. Mas, prof, onde é que eu encontro essa disposição? No artigo 515. Esse artigo 515 relaciona para nós aqueles que são os títulos executivos judiciais. E em meio aos títulos judiciais está a sentença arbitral. A banca é maldosa e ela vai trazer a sentença arbitral para junto de títulos extras. Por exemplo, a sentença arbitral, o cheque, a nota promissória são títulos extrajudiciais. Vocês estão vacinados. A alternativa está falsa. Tendo em vista que, apesar do cheque, da nota promissória serem títulos extrajudiciais, ok. A sentença arbitral, que em regra é irrecorrível no Poder Judiciário, exceto para correção de erros materiais, tem natureza de título judicial. Agora, uma última coisa para você se organizar. Eu disse que a sentença arbitral não pode ser objeto de recurso no Poder Judiciário, tá certo? Exceto para correção de erros materiais, são erros formais. O nome da Sabrina está errado na sentença, tudo bem. Mas o Judiciário não vai invadir o mérito dessa sentença arbitral. Ela será, em regra, irrecorrível no Poder Judiciário, mas a sua execução, uma vez que o comando arbitral não tenha sido cumprido voluntariamente, será feita no Poder Judiciário. Tá certo? Então, muita atenção e muito cuidado a essa disposição. Ademais, não nos esqueçamos que, para além da sentença arbitral,
ter natureza de título judicial, ser irrecorrível em regra no Poder Judiciário, a gente não pode esquecer que há uma outra forma de resolução de conflitos que a gente chama de autocomposição, que pode, obviamente, estabelecer-se através da conciliação e da mediação, que eu vou diferenciar para você conforme prescrição, mais um artigo para a nossa lista do artigo 165. Antes de diferenciá-las, eu quero te lembrar que a autocomposição preza pelo diálogo. Não há imposição de vontades. As partes vão buscar fazer concessões recíprocas. A exemplo de uma transação, uma delas acaba renunciando, a outra reconhece que o outro tem razão. E sobre autocomposição, o que é que eu tenho para te dizer que cai na tua prova? Primeiro, essa autocomposição tem como base o diálogo. 2, é dever do Estado. Sim, o Estado está no artigo 3º, o dever de estimular sempre que possível a autocomposição. Além disso, marque como correta a alternativa que diga que juízes, membros do Ministério Público, assim também defensores públicos, advogados, devem estimular a autocomposição antes e durante o conflito. Antes e durante o conflito. Então, não nos esqueçamos, a autocomposição preza pelo diálogo e pode se dar, agora sim, vamos diferenciar sobre a forma de conciliação e de mediação. O artigo 165, que eu pontuei aqui para você, e aqui está desenhado, né, no nosso quadro, o chamado sistema multiportas, porque essa é a lógica do sistema multiportas, a porta da jurisdição, a porta da arbitragem, a porta da autocomposição, assinala que a conciliação ela será preferencialmente utilizada, preferencialmente. Eu não disse necessariamente, eu disse preferencialmente. Ela será preferencialmente utilizada em conflitos envolvendo pessoas desconhecidas. Na questão, 2 pessoas se envolveram no acidente de veículos. Pois bem, se 2 pessoas se envolveram e são estranhas no acidente de veículos, preferencialmente vão se submeter, no curso de um processo, a uma tentativa de conciliação. E o conciliador, que é quem conduz a jornada da conciliação, poderá sugerir a solução para o conflito. Ele poderá trazer propostas, trazer uma interlocução mais aberta. Vamos parcelar, por que não pensa desse jeito? Por que não diminui R$100 aqui desse orçamento? Diferenciando-se em tudo da mediação. A mediação, a técnica mais rebuscada, está relacionada à lógica de justiça restaurativa, preferencialmente, repito, porque eu estou te treinando para marcar a questão objetiva. Preferencialmente, não necessariamente. Preferencialmente utilizada em conflitos envolvendo pessoas conhecidas. Pessoas que têm vínculo anterior. Há exemplo de conflitos de família, conflitos entre sócios, conflitos entre vizinhos. Todos estes são exemplos de conflitos que envolvem pessoas conhecidas e, preferencialmente, será recomendada a mediação. Agora, atenção máxima. Na mediação, repito, na mediação, a lei é clara ao dizer que o mediador não poderá sugerir a solução para o conflito. O mediador deve fazer com que as partes, elas se resolvam. Deve fazer com que as partes busquem qual seria a melhor solução para o seu litígio. E assim nós vencemos também o sistema multiportas. Para a gente fechar esse primeiro bloco com chave de ouro, eu quero trabalhar contigo a disposição da primazia do julgamento de mérito. A gente chega ao artigo 4º, aí ele vai reforçar lá a duração razoável do processo. Sim, o processo deve durar um tempo razoável. Não existe um tempo matemático, mas não se pode lesar direitos, as pessoas falecendo. Outro dia, um senhorzinho estava aguardando um julgamento no STF há 11 anos. Só no STF, o processo já tinha um cronômetro de 11 anos, ele veio a falecer, a advogada peticionou, disse, obrigada, agora não precisa mais julgar, o sujeito já faleceu. Evitar esses quadros distorsivos acerca da duração razoável do processo, né? E, além da duração razoável do processo e da efetividade, em meio à primazia do julgamento de mérito, eu só quero que você entenda, para a gente fechar com chave de ouro, que o sistema do Código prestigia decisões de mérito. Prof, mas eu não sei o que é decisões de mérito. Decisões que resolvam o conflito. O CPC tem uma série de artigos que a gente vai estudando ao longo das nossas muitas horas, que vão prestigiar o óbvio, que o conflito seja resolvido. Mas só para você entender, é que antes desse CPC, a maioria dos processos, é muito triste isso,
eram extintos sem análise do mérito. Muitas preocupações vazias com formalidades. E hoje, você já sabe, entre a extinção do processo sem resolução do mérito e uma instituição com resolução do mérito, quase não sai, o Código prefere a resolução do mérito, que está pautada no artigo 487. É um prazer ter você aqui conosco. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de direito processual civil para você.